Dê mais uma forte salva de palmas para Jesus. Que a paz do nosso Cristo, mais uma vez, esteja no coração de todos. E hoje, o Espírito Santo me tocou para trazer uma palavra. E essa palavra, pastor Davi, ela vem sendo ministrada constantemente no altar das igrejas. Mas como há aqueles que possuem o véu de Moisés, não conseguem enxergar as revelações passadas pelo Espírito Santo, porque tudo que Jesus pregava era por meio de parábolas. E para nós entendermos as coisas que são espirituais, as profundezas de Deus, nós precisamos do Espírito Santo para nos tirar o véu de Moisés. João, capítulo 10, verso de número 1. Jesus, o bom pastor. Para o bom entendedor, se Jesus é o bom pastor, existe no mundo o mau o quê? O mau pastor. Jesus é o bom pastor. Ele é o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele é a verdade. E nele está, somente nele, a verdadeira vida eterna. E ninguém pode conhecer o verdadeiro Deus se não for por intermédio dele. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, o bom pastor. Verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Então, Jesus, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele conhece as suas ovelhas, e ele também é, pastor Davi, conhecido pelas suas ovelhas. Como é que pode Jesus chamar a ovelha pelo nome e a ovelha não saber o nome do seu pastor? E se perguntar hoje em dia para as pessoas, qual é o nome de Deus? Deus. Qual é o nome de Deus? Deus. Vamos entender a revelação. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, todos os que vieram antes de mim, todos os que existiram antes de mim, são ladrões, salteadores, mas as ovelhas
não os ouvirem. Por isso que nós entendemos hoje, pastor, a revelação que está escrita no livro de Hebreus, que a lei nunca aperfeiçoou coisa nenhuma, que o caminho da graça determinado por Jesus, ele é infinitamente superior, maior do que o caminho que foi estabelecido pelo Deus da lei. Então agora Jesus vai falar em revelações sobre o príncipe herdeiro deste mundo. Muitas pessoas pensam, pastor Davi, né, que o falso Deus que se manifesta neste mundo é o diabo, ou é Lúcifer, ou é a serpente. Mas a revelação do Novo Testamento, ela nos mostra que assim como existe uma trindade perfeita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo uma só pessoa, o falso Deus também tem uma trindade imperfeita. Existe nas Escrituras um falso Pai, existe um falso Filho e existe um falso Espírito, que se diz ser santo, mas não é santo. O ladrão, preste atenção, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É inacreditável, pastor Davi, que as pessoas leem esse texto 1 milhão de vezes, mas quando você pergunta para o crente, o ladrão vem para, ele já vai dizendo: matar, roubar e destruir. Experimenta você que está em casa fazer essa pergunta para um amigo seu que é cristão. João 10:10, bem rapidinho, vamos lá. O ladrão vem para, ele vai dizer: matar, roubar e destruir. Um processo natural, sabe? É isso que o Deus desse mundo quer que a pessoa enxerga: matar, roubar e destruir. Mas a ordem aqui é roubar, depois matar, para depois destruir. Vamos entender isso, pastor Davi, em um plano espiritual. Satanás, ou a serpente, ou o diabo, entenda como você quiser, ele ofereceu a Jesus todos os reinos deste mundo. Ele levou Jesus do pináculo do templo, ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, ao dizer: se você se prostrar e me adorar, tudo isso será seu. Porque para mim me foi dado, e eu dou a quem eu quero. E as pessoas não param para se perguntar: quem entregou todos os reinos deste mundo na mão desse ser? Ele disse: a mim me foi dado, e eu dou a quem eu quero. E aí Jesus, na sua sabedoria, né, maravilhosa, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus. Passa desapercebido para os crentes. Ao Senhor teu Deus adorarás, e ao teu Deus tu servirás. Então fica assim claro que o Deus desse ser, aquele que estava na frente desse ser, não era o mesmo Pai que Jesus veio revelar. Então, se Satanás, ou o diabo, ou a serpente, o ladrão, ele oferece a Jesus todos os reinos do mundo, e é fato, está escrito que o mundo inteiro jaz no maligno, ele vai roubar do indivíduo o quê? Ele rouba o quê? Se ele ofereceu tudo para Jesus, ele vai roubar o quê? Ele rouba o entendimento das pessoas. Toda batalha
Como Paulo falou por revelação, não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares o quê? Celestiais. Quando se fala de lugares celestiais, nós estamos falando de batalhas espirituais. E toda batalha espiritual, ainda que o crente, o discípulo esteja num plano físico, neste vaso de barro, essa batalha espiritual, ela vai se dar na mente, ela se dá no entendimento, o espírito. O nosso espírito é o nosso entendimento. Então o inimigo trabalha para fazer com que a pessoa desvie os seus olhos do Senhor. O inimigo trabalha para que a pessoa, no seu entendimento, ela venha se enfraquecer espiritualmente, deixar de crer em Deus, deixar de acreditar na sua palavra. Nessa pandemia mesmo desse coronavírus, que está matando sim fisicamente, Satanás também está roubando o entendimento de muitos cristãos, a fé de muitos cristãos, fazendo-os se desviarem do caminho da verdade, perderem a sensibilidade das coisas de Deus, não conseguirem enxergar a importância da comunhão, de entender batalhas que são espirituais. Então ele rouba o entendimento. Roubando o entendimento, sim, ele vai matar o discípulo, ele vai matar a pessoa espiritualmente. Porque uma pessoa desprovida da palavra de Deus, uma pessoa desprovida das revelações de Deus, do conhecimento de Deus, essa pessoa está morta espiritualmente. Como quando Jesus estava pregando e um jovem disse a ele: Mestre, Senhor, te seguirei aonde quer que fores, mas deixa-me primeiro sepultar meu pai que morreu. E ali Jesus revelou a situação física e espiritual da humanidade. Deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos, e você vem e me segue. Então, mortos enterrando mortos, mortos fisicamente, mortos espiritualmente, os mortos espiritualmente enterrando os mortos fisicamente. Então, sobre tudo que nós temos que guardar, isso é uma revelação profética, sim. Nós temos que guardar o nosso coração, e o nosso coração guarda espírito, mente. Nós temos que bloquear a nossa mente contra o trabalhar do inimigo, para nós não morrermos espiritualmente e sermos tocados na carne. Então ele rouba o entendimento. Roubando o entendimento, ele mata espiritualmente, afastando, esfriando. E a pessoa afastada, fria, apagada, aí ele consegue destruir o que? A carne, a família, o casamento. Porque uma pessoa afastada de Deus, pastor Davi, ela é um alvo fácil nas mãos do inimigo. Então o ladrão vem para roubar o entendimento, matar espiritualmente, para depois destruir tudo aquilo que existe na sua vida. Mas Jesus, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Então, fora de Jesus não há vida, fora de Jesus não há paz, não há alegria. Nós não podemos abandonar a nossa fé nele, a nossa confiança nele, pastor Davi. Infelizmente, né, tem muitas pessoas que estão sendo roubadas, né? Desconhecem os seus direitos espirituais, né? Se esquece de muitas coisas que Jesus fez, né, por elas, e tem feito, né? Então, quantas contradições não há, né? Ensinos, né, contrários à vontade de Cristo, situações que até mesmo têm colocado a culpa em Jesus, com muitas tragédias, né, pela mão de Deus pesar na vida de muitas pessoas,
Então tem pessoas sendo enganadas o tempo todo. Então Satanás está atrapalhando já, né? Roubando o entendimento das pessoas, até mesmo muitas pessoas estão dentro, né? As igrejas pensam que conhecem a Deus, conhecem a Cristo, mas no fundo não conhecem nem mesmo quem é Jesus Cristo, o porquê da manifestação dele, o porquê da existência dele de vir a esse mundo. Conhece de uma forma artificial, de uma forma que a pessoa fala que Jesus veio, morreu por nós, pelos nossos pecados e pronto, acabou. E aí fala de milagre, disso, daquilo, mas não vai da essência, né? De mistérios que Jesus veio a trazer uma revelação. As pessoas não têm coragem de mostrar, de combater aquilo que é contra a lei, né? Porque Jesus foi o transgressor da lei, né? Exatamente. Transgressor da lei. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, você pode ler em casa, no verso de número 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Então nós não podemos nos conformar com aquilo que o inimigo coloca diante de nós. O mundo jaz no maligno. O Deus desse mundo, ele está trabalhando com o seu filho, e está trabalhando também com um falso espírito, para levarem as pessoas o que? A morte e a destruição. E nós que somos cristãos, nós que temos as primícias do Espírito, nós não podemos nos conformar com as coisas que acontecem nesse mundo. Há poder de Deus nas nossas orações, há poder de Deus nas nossas intercessões. Todo discípulo fundamentado na revelação do Novo Testamento, ele tem poder, ele tem autoridade de Deus para fazer mudar toda e qualquer situação imposta pelo Deus desse mundo. Ele tem poder, autoridade. Jesus deu à sua igreja poder e autoridade. Na sequência da carta, em João capítulo 10, verso de número 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Por que o Velho Testamento foi abolido? Porque a antiga aliança, ela não surtiu efeito. A palavra testamento é um documento, amados irmãos, que dá direito a uma pessoa de tomar posse dos bens do testador. Pastor Davi, pode pegar o texto de Hebreus para nós explicarmos? Mas esse documento não tem validade nenhuma se não houver a morte do testador, aquele que fez o testamento para que os bens dele passem para outra pessoa. Ele tem que morrer. O documento não tem validade nenhuma se aquele que fez o testamento continuar vivendo, existindo. Então por que o Velho Testamento foi abolido? Por que o Velho Testamento perde o seu efeito? Porque não houve a morte do testador. O Novo Testamento tem validade, porque Jesus validou com a sua morte. Preste atenção. Está em Hebreus capítulo 9, no verso 15 em diante. Sim. Hebreus capítulo 9, verso 15 em diante. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, o Deus da lei, ele fez o testamento, fez as suas promessas, deu mandamentos, que
que ele mesmo diz nas Escrituras que não eram bons. Ele diz: porque eles deem mandamentos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver, está escrito. Passou mandamentos, ordenanças, que ninguém conseguiu cumprir. E o Velho Testamento foi abolido, porque ele não validou o testamento com a sua morte. Mas Jesus não. Jesus, ele é autor, ele é o mediador dessa nova aliança. E ele se entregou por cada um de nós. Por que ele se entregou? Preste atenção agora nessa revelação. Porque o verdadeiro pastor, o bom pastor, para defender as suas ovelhas, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Em João capítulo 10, volta lá. João capítulo 10, verso 11. Ele fala do verdadeiro pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado das suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, vamos pegar aqui 2 versículos de revelação. Primeiro, que nós já falamos do verso 8, João 10, 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E agora, vamos observar o verso 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. De quem Jesus estava nessa palavra falando? Que existiu antes dele. Quem é esse ladrão? Quem é esse mercenário que não é pastor, que não teve cuidado das ovelhas, que existiu antes dele? E nós vamos tomar nas Escrituras um exemplo, porque é fato que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje, e Jesus Cristo será eterno. Jesus muda? Não. Isso é uma tese empregada pela teologia, a imutabilidade de Deus. Mas quando se deparam com textos como estes, que nós vamos mostrar agora, aí os teólogos, na sua sabedoria, se perdem. E por que se perdem? Por que se perdem? Porque não conseguem enxergar. Porque o Deus deste século, pela atuação de um falso espírito, está roubando deles o entendimento. Quer ver? Pastor Davi, traga para mim o texto de Tiago, capítulo 1, verso de número 12 em diante. Vamos identificar nas Escrituras o mau pastor. Vamos identificar nas Escrituras o mercenário, aquele que não teve cuidado das suas ovelhas. Tiago capítulo 1, verso 12. O que diz, pastor Davi? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus também não tenta ninguém. Mas quando nós voltamos para o
do Velho Testamento. Vamos no livro de Jó para nós entendermos uma revelação. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, verso de número 1. Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, olha só, pastor Davi, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Então, no início dessa carta nós encontramos um pai responsável, um homem espiritual, cogitava as coisas espirituais, que tinha responsabilidade espiritual também pela sua família. E esse homem, ele tinha zelo de Deus, temor a Deus, ainda que não conhecesse o verdadeiro Deus na sua totalidade, mas ele tinha zelo de Deus, ele tinha temor de Deus, pastor Davi. E antes que seus filhos pecassem, Jó pensava: eu já vou sacrificar por eles, porque se eles pecarem, eu já estou buscando o perdão pelo pecado deles. Nós vemos aqui uma ovelha. Jó era uma ovelha. Agora vamos entender o que acontece no verso de número 6. Vindo um dia em que os filhos de Deus, se você tiver a oportunidade de observar esse texto na Bíblia, das testemunhas de Jeová, você vai encontrar escrito assim: vindo um dia em que os filhos do verdadeiro Deus. Se tiver algum testemunho de Jeová que está assistindo essa live, aqui na nossa comunidade eu sei que não tem, mas pode confirmar na sua Bíblia, está escrito: os filhos do verdadeiro Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Então, na sua Bíblia, testemunha de Jeová, você vai perceber que esse Senhor não é o verdadeiro Deus. Aí diz aqui a palavra: veio também, vamos tirar a palavra Satanás, vamos colocar ladrão. Veio também um ladrão entre eles. Então o Senhor perguntou ao ladrão, a Satanás: de onde vens? Mas o Deus que Jesus veio revelar não é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, não. E esse Senhor pergunta para o ladrão, para Satanás: de onde você vem? Não sabia. E o ladrão responde a esse Senhor. Engraçado, pastor Davi,
que os estudiosos da Bíblia, aqueles que analisam as Escrituras e colocam doutrinas dentro das igrejas que não conseguem sustentar, eles dizem que houve uma batalha no céu. Eles dizem que Satanás arrastou a terça parte dos anjos dos céus, que ele brigou com Deus, né? E entrou lá na serpente no jardim do Éden. Então, se Satanás foi expulso do céu, como eles pregam, antes de Adão e Eva, aqui nesse texto de Jó, ele vai lá no céu, o ladrão, num bate-papo com esse Senhor, pega aqui na mão, toca aqui, ele vai num bate-papo com esse Senhor, faz perguntas para Satanás, e Satanás respondeu a esse Senhor, e disse, de rodear a terra, e passear por ela. Disse o Senhor ao ladrão, a Satanás, presta atenção, igreja, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a quem? A Deus. Ele não diz temente a mim, ele diz temente a Deus, ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Deus. Então Jó, ele era íntegro, reto, tinha temor de Deus. Jó estava enquadrado naquilo que muitos estão enquadrados, Romanos 10:1, quando Paulo fala sobre Israel: o bom desejo do meu coração e a minha oração por Israel é para a sua salvação. Lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então Jó, diga a igreja, Jó tinha zelo de Deus, sem entendimento, porque esse entendimento só pode ser alcançado na graça, pelo Espírito Santo. Agora, vamos ver a postura desse pastor. Presta atenção. O Satanás diz a esse pastor. Então respondeu Satanás ao Senhor, ao pastor, e disse: porventura teme Jó a Deus, não a você, a Deus em vão? Porventura você não o cerca de bens a ele, a sua casa, tudo quanto você tem? A obra das suas mãos você abençoa, e o seu gado está aumentando na terra. E agora nós vamos encontrar o ladrão dando a esse Senhor uma ideia, um conselho. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e você vai saber se ele vai blasfemar ou não diante de ti, na tua face. Então, toca no que ele tem, toca no que ele tem, porque se você não tocar, você não vai saber. Não tem como você saber, presta atenção, não tem como você saber se ele vai se manter fiel, porque você não é onisciente. Toca no que ele tem, e você vai descobrir se ele vai permanecer firme ou não. E esse Senhor, esse pastor, ele parou, pensou e deu ouvidos à voz do ladrão, da serpente, do Satanás. E o que ele fez? Ele pega a família de Jó, ele pega os bens de Jó e entrega tudo nas mãos de Satanás. E que Satanás fez? Matou os filhos de Jó, matou as filhas de Jó. Pastor Davi, nós não vamos ler aqui, mas Jó estava lá se alegrando e só recebeu notícias ruins. Olha, seus filhos morreram, seu gado morreu, caiu fogo do céu, fogo de Deus caiu, acabou com tudo, você perdeu tudo. Jó perdeu tudo. A única
coisa que Jó tinha ainda era a sua saúde. Mas isso o ladrão também vai tirar. Engraçado, né, pastor? Esse ladrão roubou desse senhor o entendimento, para depois ferir Jó espiritualmente e fisicamente. Então vamos lá, Jó capítulo 2, verso 1. Para que os irmãos não tenham dúvida, pastor Davi, o senhor pode ler Jó 1:16? Jó 1:16, antes de partir para o capítulo 2. Jó 1:16. Jó 1:16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Fogo de Deus caiu do céu. Tem que ver que Deus que foi esse que derramou fogo do céu, né? Ou será que Satanás também tem autoridade para fazer cair fogo do céu? Está escrito na Bíblia, fogo de Deus. E para aqueles que ainda não entenderam essa questão de Deus com letra maiúscula, Deus com letra minúscula, aí aparece Deus com letra maiúscula. Isso. Aí eu pergunto, esse Deus é Jesus? Esse Deus é Jesus? Tenta tirar, por favor, pastor Davi, a palavra Deus e coloque a palavra Jesus no meio, por favor. Eu quero que o senhor leia assim. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Jesus Cristo caiu do céu. Aí dói o coração. Dói o coração. Pode continuar, pode colocar o outro lugar. Vai lá, vai. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Tá bom, agora pode ir para o capítulo. Eu vou ler o capítulo 2. Vindo outro dia, de novo, Bíblia das Testemunhas de Jeová, em que os filhos do verdadeiro Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, perante Jeová. E vem escrito assim, né? Os filhos do verdadeiro Deus vieram apresentar-se perante Jeová. Confirma aí na sua Bíblia, você que é testemunha de Jeová. Confirma na sua Bíblia. Para você que acha que Jeová é o verdadeiro Deus, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. O Evangelho diz: que comunhão tem Cristo e o maligno? Que comunhão tem o santo com o imundo? Aí nós ouvimos pastores desprovidos na revelação, o diabo de Deus. Se Deus tivesse um diabo para fazer o serviço sujo dele, como é que Deus pode ter um diabo ao seu serviço para fazer a sujeira dele? Se o véu não sair, se as pessoas não forem cheias da luz do Evangelho, aí você vai entender, que eu vou finalizar a pregação lá em João 10, você vai entender o que vai acontecer. Então, diz aqui a palavra. Que coisa interessante, né, pastor Davi? Vamos lá. Então o Senhor disse a Satanás de novo: de onde você veio? Não sabia. Respondeu o ladrão a esse Senhor, Jeová, e disse: de rodear a terra e passear por ela. Preste atenção agora. Preste atenção. O senhor leu Tiago 1:12? Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus não tenta ninguém. Irmão, peraí. Deus está lá no céu. A Bíblia diz que Deus habita na luz inacessível. 1 Timóteo 6,16. Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão quem de lá desceu. Mas o Satanás foi lá dar ideia para Deus. Se ninguém subiu ao céu, aonde o Altíssimo está, o Satanás foi lá dar ideia para Deus. E Deus deu ouvido para ele. E nós somos os hereges. E nós somos os endemoniados. Não tem problema não. Chamaram Jesus de endemoniado também.
porque ele falava coisas espirituais que não eram compreendidas pelas pessoas que eram carnais. Então aqui, ó. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens novamente? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a quem? Ele não diz temente a mim, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me, presta atenção, para você que fugiu da escola, para você que é cavalo doido, lê a Bíblia de qualquer jeito, e não observa a conjugação de verbo, não observa ponto, vírgula, havendo-me tu me incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa, você me tentou a fazer isso. É o que está escrito. Você havendo-me incitado, você me incitou, confessou. Incitar significa tentar. Esse Senhor confessa ao pastor Davi que foi incitado, tentado por esse ladrão. Então, esse não é o bom pastor, porque o bom pastor, de modo nenhum, deixaria a ovelha o lobo nem chegar perto da ovelha, e muito menos daria ouvidos ao lobo. Então ele confessou que foi incitado a isso, pastor Davi. Eu estou deturpando as escrituras. Isso mesmo. Então, se ele confessou que foi incitado, então ele vai ser incitado de novo, porque esse ladrão, esse Satanás, vai dar para ele uma outra ideia de jirico. Leia, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Deu a ele uma outra ideia. Então, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas no mercenário, quando o lobo vem, ele entrega as ovelhas na mão do lobo. Ah, mas o senhor está pregando heresia, porque o senhor não vai falar? O senhor não vai falar que depois esse Senhor deu a Jó o dobro de tudo que tinha tirado? Jeová é assim, ele tira com uma mão e dá com as duas. Agora eu pergunto para você que é mãe, eu pergunto para você que é pai, eu pergunto para você que é filho, você que é filho, nessa pandemia que está acontecendo, quantas pessoas não estão morrendo? Você, mãe, que perdeu um filho por causa do coronavírus, se você tiver a oportunidade de gerar outros filhos, o filho que você perdeu, você vai facilmente esquecer. Existem dores que o tempo não consegue tirar. Jó amava os seus filhos, e esse Senhor, ele foi covarde, pelo fato dele não ser onisciente, pastor Davi, ele ultrapassou até a lei dele. O mercenário, ele é assim, porque as pessoas falam, pastor Davi, Deus é soberano, Deus é soberano, sim, mas se a soberania de Deus, ela ultrapassa o seu amor e a sua justiça, vira tirania, meu querido. Deus é luz, não existe nele trevas nenhuma. Então, quando eu digo que ele ultrapassou a sua própria palavra, o que diz? Deuteronômio capítulo 24, eu quero ver o Senhor depois dessa ministração, que o Senhor tem no sentido que o Senhor tem que trazer a revelação. Deuteronômio
Deuteronômio capítulo 24, verso 16, só para a gente resumir, depois eu vou para João e a gente finaliza. Viu, pastor? Só... Sim. Ele tem 2 versículos aqui na sequência aqui, depois eu vou em Deuteronômio. É o que o senhor estava falando, né? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e não abandona, né? Você observa que aqui em João capítulo 2, versos 6 e 7, o que aconteceu, né? E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. Então esse Senhor, né, que é Jeová, entregou Jó nas mãos de Satanás, faz o que você quiser com ele. Aí, para dizer que ele não é tão ruim, né? Poupa, porém, a sua vida, mas mata o filho, mata tudo que tiver ao seu redor, todos os seus bens materiais, acaba com tudo. Então, às vezes, tantas pessoas se dizem cristãos, né, evangélicos, mas quando fala das pessoas, né, do sofrimento, como o senhor mencionou, é uma coisa, né? Eu queria ver a pessoa aceitar se fossem os filhos dela, os 10 filhos que ela tivesse, sofrendo, e aceitasse que isso vinha do Deus dela. Mas aí vem os crentes e diz: Deus dá, Deus tira. E o Senhor falou, né? A soberania, engraçado que a soberania, ele precisa usar Satanás, a soberania dele. Bem colocado. Agora veja, o que diz Deuteronômio 24, 16? Aí nós vamos finalizar lá em João, e nós vamos entender de uma forma mais clara que Jesus estava passando em revelação. Deuteronômio capítulo 24, verso 16. O que diz? Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Veja como ele diz: os pais não podem morrer pelo pecado, nem os filhos pelo pecado. Eu quero fazer uma pergunta para os teólogos. Eu quero fazer uma pergunta para os estudiosos da Bíblia. Você que é estudioso, que aprende tanto e não consegue enxergar a verdade. Se os pais não podem morrer pelo pecado dos filhos, e nem os filhos podem morrer pelo pecado dos pais, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: qual foi o pecado? E se o salário do pecado é a morte, qual foi o pecado que os filhos de Jó cometeram para serem mortos, destruídos por Satanás? Qual foi? Jesus disse: seja o teu falar sim, sim, não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Agora, volta lá em João. Volta em João. João 10. 13. Aí nós vamos finalizar em diante. Jesus dizendo, ele já tinha dito: todos os que vieram antes de mim são ladrões. Lá atrás tem um mercenário, que é diferente de mim. Eu sou o bom pastor. Aí ele diz aqui, ó, novamente: o mercenário foge, porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregá-las, estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Numa outra oportunidade, nós vamos falar quem são essas outras ovelhas, né? Que aqueles que não receberam a revelação pensam que são os gentios, né? Continuando, diz no 17: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar a minha vida, e tenho poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Observação, para finalizar: esse Pai que ele fala é o Pai que em todo o seu ministério ele nunca pregou abertamente.
Ele só falava por meio de parábolas, como está escrito em João 16, 25, bem rápido, e nós vamos finalizar. Esse pai maravilhoso, esse pai bondoso, esse pai justo, ele não pregava abertamente, ele não revela para qualquer pessoa, ele só revela para aqueles que se fazem escolhidos, como ele disse, ninguém, lá em Mateus capítulo 11, verso 27 em diante, ele diz lá, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então ele não revela o Pai para qualquer pessoa. E se o Pai tivesse sido revelado na sua totalidade, não precisaria o Filho vir revelar. Só para terminar, rapidinho, pastor Davi. João, capítulo 16, verso 25. Sim. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então ele não pregava ao Pai abertamente. Agora, para terminar, talvez essa pessoa, você que esteja, preste atenção, assistindo essa live da sua casa, você que está, talvez tenha a oportunidade, se Deus permitir, de que esse vídeo seja postado no canal do YouTube. Talvez por tudo que você aprendeu do vinho velho, das fábulas judaicas, você possa estar pensando, vocês são hereges, endemoniados. Mas olha aqui, no verso 19: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, como eu tenho certeza que está havendo agora divisão por causa dessa ministração, né? Aqueles que, né, estão na cobertura da lei, que palavras são essas? Eu nunca vi ninguém pregando isso, heresia. Olha lá, muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, por que o ouvis? Tem demônio. Tem pessoas que estão falando agora, pastor Davi, tem demônio, nós temos, dizem que nós somos endemoniados. Por que vocês ainda ouvem esses pastores? Diziam outros, e aí você vai refletir, essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? E Deus está nos usando para abrir os seus olhos. Sai do Velho Testamento, olha para Jesus. Teologia renovada, teologia renovada, aprender de Jesus, ouvir as suas palavras, examinar as Escrituras, para que por meio delas você tenha a vida eterna. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. São dois que existem: o bom pastor e o mau pastor. E qual dos dois você vai ouvir? Amém? Que Deus abençoe vocês, todos vocês, abundantemente, em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Graças